Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a sua maravilhosa e poderosa palavra, que é a diretriz da nossa vida, é a nossa definição de fé. Se você tem a sua revista, coloque ela em mãos, pegue a Bíblia, porque é a Bíblia que é o chão firme, que é toda a diretriz do que vamos estudar. E nós estudamos a revista Betel, que nesse trimestre traz o tema Sermão do Monte, a ética e os valores e a relevância dos ensinos de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 8, que será dada no próximo domingo, dia 21 de agosto de 2022. O tema da nossa lição é o ensino de Jesus sobre a oração. Eu quero agradecer a você que tem cooperado com esse canal, que tem nos ajudado, e se inscreva sempre que você passar por esse canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe a sua opinião e sugestão, porque vai nos ajudar. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, mais uma vez, nos dê a sua graça para que possamos entender o seu ensinamento, a sua disciplina. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo de número 6, o verso 7, que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem são ouvidos. A nossa verdade aplicada, por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Objetivos da lição são 3. O primeiro, apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. Segundo objetivo, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. O terceiro é mostrar as nossas necessidades e carência. O texto de referência de leitura na classe está em Mateus, capítulo de número 6, o verso 9, 10, 11, 12 e 13. Nós temos aqui leitura complementares. A primeira referência está em Salmo de número 5, verso 12, que traz a ideia: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Segunda referência, Salmo 78, o versos 23 e 24, que traz a menção da salvação que Deus concedeu a Israel.
A terceira está em Efésios, capítulo de número 4, o verso 27 a 30. A santidade cristã. A quarta referência está em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. A quinta referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 17, que é uma ordem, uma exortação ou uma motivação. Orai sem cessar. E a sexta e última está em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7, que traz uma instrução, lançando sobre Deus toda a ansiedade. Suas preocupações, seus anseios. Introdução. Orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas. Agradecemos o que Ele nos concede e faz em nós. E falamos como estamos nos sentindo. Tópico de número 1. A oração modelo dos discípulos de Jesus, ou de Cristo. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram e das formas de achegar-se a Ele. Como nós devemos nos aproximar de Deus. E quem nos concede essa permissão? Então nós vamos aprender algo aqui muito interessante a respeito do nosso diálogo com Deus. Primeiro aprendizado aqui é que a oração me leva e leva você à presença de Deus para iniciar um diálogo e nesse diálogo o começo de um relacionamento. Mas observe, a oração não é apenas alguém simplesmente falar, não. A oração tem que haver espaço para você também ouvir o outro. 1.1 Ensina-nos a orar. É um pedido dos discípulos. Porque através da oração e através desse aprender, claro que Jesus nos ensinando, nós vamos descobrir que Deus não é apenas um Deus terrível em poder, em ação, em feito, em realização. Não. Ele é um Deus, mas também é Pai. E se Ele é Pai,
é claro que ele tem prazer de receber seus filhos e com eles dialogar. Glória a Jesus. Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. A relação com Deus que, segundo as crenças judias, regia tudo o que existe. Era algo muito delicado e por isso pediram a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque segundo eles só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. E Jesus era para eles essa pessoa. Com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus o chamava de Pai. Eu quero deixar algo aqui bem resumido, o máximo possível, que a oração, ela não é apenas um momento de fazer petições, de expor as suas expectativas. A oração é o momento de você expressar o seu relacionamento, os seus anseios e os seus desejos de conhecer Deus como Pai. Só em nós saber que Ele nos recebe, isso é de uma grandeza incrível. Então, a oração também é um momento de gratidão. É um momento de reconhecer que Deus, Ele nos recebe não como servos, mas nos recebe como filho. E eu tenho certeza que Ele tem o prazer de retribuir ou de nos conceder as nossas petições. E eu creio, sem medo de errar, que o que se manifesta no coração de Deus, que Ele espera ouvir de seus filhos, cada um que se achega a Ele, é o desejo de conhecê-lo na sua plenitude, nos seus projetos, nos seus pensamentos, nos seus planos e nos seus propósitos. 1.2 A oração e sua ordem. A oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus. O seu reino e a sua vontade. A outra metade trata de nossas necessidades e problemas pessoais. Deus é proeminente, recebe o primeiro lugar. Depois, então, é que vamos nos dirigir para as nossas necessidades e desejos. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça
na terra, juntamente com sua vontade. A segunda parte se ocupa das 3 necessidades essenciais do ser humano e das 3 esferas do tempo nas quais o homem se move. Então, nós vemos aqui que a primeira parte da oração é entender que Deus, o comentarista que fala que ele deseja estabelecer na terra, juntamente com sua vontade, o seu reino, ou seja, ele não quer apenas resolver os nossos problemas. Ele não quer apenas satisfazer os nossos pedidos e desejos, não. Ele quer que nós aprendamos que antes dele nos atender os nossos pedidos, ele também tem vontade. E a vontade dele é que o reino dele seja estabelecido em nosso meio, mas também individualmente. Que ele seja o meu Senhor, que ele seja o teu Senhor, que ele seja de fato o domínio das nossas vidas, das nossas vontades, dos nossos desejos. Por isso, a oração começa nos ensinando que ele é Pai de todos. Ele é o nosso Pai. Agora observe, junto com essa expressão que nós o chamamos de Pai, nós não podemos esquecer que junto com essa expressão vem a irmandade. Ele não é apenas o meu Pai, ele é o nosso Pai. Esse é o nosso. O meu próximo é o meu irmão. Então, o que ele tem para mim, ele tem para o outro. E o que ele tem para o outro de bom, ele tem também para mim. Mas, no resumo, ele quer que nós desfrutamos do melhor que ele tem para nós. E o melhor que ele tem para nós não é apenas desfrutar de coisas transitórias e passageiras, não. Ele quer que nós nos reunimos e desfrutamos da sua presença, da sua vontade, como Deus e como Pai. 1.3 Do Pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. A invocação inicial começa com os discípulos chamando Deus de Pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, mas como Pai de indivíduos numa relação especial. Era bastante inusitada essa experiência de pai e filho. Era característica da relação de Jesus com Deus. Quando nós falamos de Jesus aqui, é preciso nós voltar ao tempo, porque para mim e para você, hoje é fácil nós ler sobre Jesus
e projetar uma imagem de Jesus e Deus, um relacionamento que parece diferente do nosso. Mas é preciso nós observar que no momento ou no tempo em que os discípulos andavam com Jesus, eles não viam Jesus como nós vê hoje, projetando ele como divino, como Deus, que a Bíblia nos revela que ele era 100% Deus e 100% homem. Então é preciso nós observar que ele, por isso Jesus trouxe esse ensinamento, porque eles viam Jesus não como Deus diretamente falando, mas como um homem. Imagine os discípulos que viveram numa cultura, aprenderam determinadas restrições do homem com Deus, e de repente eles veem um homem orando e falando e chamando Deus de Pai, quebrando os paradigmas religiosos, quebrando as regras. Jesus estava ali abrindo um caminho, um acesso para nós termos um relacionamento de intimidade com Deus. Que maravilha, né, irmão? Ponto 2. Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade. Homens de Deus no Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento é pai e filho, e entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Nas palavras de John Stott, tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o Pai de um ou outro, mas de todos pelos méritos de Jesus Cristo. Passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus como Pai e como os outros como irmãos. 2.2 Santificado seja o teu nome. Este Deus a quem chamamos de Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é nosso Pai que estás nos céus, e nele se combinam o amor e a santidade. Santificado seja o teu nome. É uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança quando oramos assim. Expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo o que denota e representa seu nome, seu próprio caráter e atributos, sejam honrados entre os homens, sejam santificados em todo o mundo. Deus revela sua natureza sob nomes diferentes e ele é
tão inefável que um só não expressa toda a sua grandeza e glória. É preciso nós entender que Deus, Ele não é apenas um nome, Ele é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos, e o maior sentimento revelado de Deus é o amor. Não pense, se porventura já passou esse pensamento na sua mente, no seu coração, na sua alma, que Deus é carente. Ele não é carente, simplesmente Ele nos ama e Ele quer nós perto dEle, porque Ele não tem interesse apenas de responder a minha oração, de ouvir o meu diálogo, as minhas queixas, não. O maior prazer de Deus, entendo eu, é podermos conversar, é podermos discutir projetos, é podermos andarmos junto, cada palmo do nosso caminho da vida. 2.2. Perdão. Venha teu reino e seja feita a tua vontade. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. O comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando o universo, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos, devemos nos interessar pelo programa divino, entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação de seu Filho. O bispo Abno Ferreira, ele traz algo aqui para nós refletir. Queridos irmãos e amigos, Jesus abriu esse caminho e essa oportunidade, aonde os acessos não era apenas restrito, era impedido de alguém se aproximar de Deus, a não ser aqueles que tinham seus critérios preenchidos e orientado por Deus. Hoje, queridos irmãos e amigos, eu e você, nós temos acesso direto à presença de Deus. Eu quero falar algo para você aqui, amigo e irmão. As minhas petições, as minhas queixas,
os meus agradecimentos, eu posso me achegar a Deus com confiança, com convicção, porque o caminho foi aberto. Você tem permissão através de Jesus. Se aproxime de Deus, exponha as suas necessidades ou a necessidade da sua alma. Conecte o seu espírito verticalmente a Deus e você vai perceber que a vida vai lhe oferecer outras janelas, outras lentes, outros olhares para a vida. Querido irmão e amigo, se nós tivermos uma vida prática de oração, de diálogo, de aproximação a Deus, oh irmão, não há tesouro nesse mundo que se compare a desfrutar da presença do Deus vivo, daquele que te conhece, daquele que sabe que você é limitado, é frágil. Eu posso ser sincero com você, amigo e irmão, que nós somos indefesos em um mundo invisível que nós não conhecemos. Nesse mundo invisível está cheio de pessoas ou de seres que nós não somos palhos para ele. Mas acima desse mundo paralelo que nós, aos olhos físicos, não conseguimos ver, tem um Deus que me guarda, que guarda você, que pode pegar na minha e na tua mão e nos conduzir. E nós não vamos andar em um mundo sem destino. Ele vai nos conduzir ao lugar que Ele deseja e quer que nós chegamos. Ponto 3. Nossas necessidades e carência. A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança da provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Todos os dias eles recebiam o maná, vindo direto da mesa de Deus. Está em Êxodo capítulo 16, do 1 ao 10. Salmo 78, 23 e 24. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais nem menos. Assim como o maná era fornecido diariamente, os discípulos também devem depender da provisão divina em cada dia. Jesus advertiu os seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá pão para hoje. Confie. Saiba que Deus não desampara. Ele é a provisão de todas as nossas necessidades. 3.2.
o perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir pão diário, mas também o perdão diário. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. A verdadeira oração é um assunto de família. Pai Nosso. Oh, aleluia. E se não existir entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai? O perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Eu vou deixar 2 versos aqui para você olhar com muita atenção para esses 2 versos. Mateus, capítulo de número 6, o verso 14 e o verso 15. Esses 2 versos têm muito a nos ensinar para o relacionamento com Deus, para o relacionamento com o próximo. Você já parou para pensar o tamanho da sua dívida? O tamanho da minha dívida com Deus? E Ele nos perdoou. Ele nos justificou. E Romanos capítulo 5, verso 1 diz que hoje nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Os nossos conflitos, as nossas indiferenças chegou ao fim. Eu tenho acesso ao Pai Celestial. Você tem acesso ao Deus Criador. E Ele tem satisfação em recebê-lo. Ele tem prazer em ouvi-lo. Você já pensou numa grandeza dessa? Você não precisa anunciar, marcar horário. Você não precisa de um secretário, de um assessor. Não. Jesus nos deu acesso direto à presença do Deus vivo. Aproveite com reverência, com temor, porque Ele é santo. Não tenha medo, tenha reverência, tenha temor, mas desfrute da presença de Deus. 3.3 é o que nós... Isso. 3.3. Livrai-nos do mal. É impossível viver nesse mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso. Hebreus capítulo 4, verso 15. Esse é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um
de nós, por causa de nossa natureza pecaminosa. Tiago, capítulo 1, o verso 14. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor, buscando uma brecha. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Em todo o tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com as ciladas astutas de nosso adversário. Efésios, capítulo 6, o verso 11. Eu sugiro, irmãos e amigos, que o capítulo 6 de Efésios leia do verso de número 10 ao verso de número 18 e analise o campo, a atmosfera, o mundo em que nós estamos e os seres que nos rodeiam. Mas entre o mundo que estamos inseridos, como sistema e como forças invisíveis, entre esse mundo de trevas, existe um Deus de luz. Entre os seres furiosos e raivosos e cheios de artimanha, existe um Deus que é o meu e é o teu escudo. E Ele nos deu uma arma poderosa, a nossa fé. Porque a Bíblia vai dizer que a nossa fé pode apagar os dardos inflamáveis do maligno. Desfrute a presença de Deus. Conclusão: o fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Oração é falar com Deus e relacionamento com o nosso Pai Celestial. É estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado para nós. Jeremias, capítulo de número 29, o verso 11, mas se você puder, leia o 11, o 12 e o 13, mas o 11 vai dizer que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para nos dar um fim que Ele projetou, que Ele deseja para mim e para você. É paz, porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou finalizar essa lição maravilhosa, poderosíssima, gloriosa, com uma oração pelas nossas vidas, pela sua vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta possibilidade que o Senhor nos concedeu para estudarmos esta lição e aprender que nós não devemos chegar a Ti, Senhor, com uma caderneta cheia de pedido, mas com a alma sedenta de sentir a Tua presença, de desfrutar de tudo que o Senhor nos oferece, da Tua disposição de vir ao nosso encontro e fazer com que nós desfrutemos da Tua presença. Senhor, alcança aqueles que vão assistir esse vídeo, estudar essa aula, essa lição, e que o Espírito Santo possa permear a sua alma,
alimentar o espírito, fortalecer e iluminar os olhos do coração, para que cada um te conheça na sua santidade, na sua beleza e na sua plenitude, porque assim nós nos desviemos do mal. Porque a tua palavra nos ensina que o princípio da sabedoria é temer a ti, porque se nós temer o Senhor, nós nos tornamos sábios e, tornando sábio, nos desviamos de todos os maus que nos rodeia nesse mundo de trevas. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus até que Ele venha, e se Ele não voltar, até a próxima semana estaremos de novo aqui. Então, se inscreva, deixe o seu like, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão e vamos continuar de mão dadas, porque Jesus é por mim e é por você. Amém. Tchau.